Olá, muito boa noite. Está começando o Aparecida Debate. Ano eleitoral, o que não falta são legendas, 3 dezenas delas, e esse número pode aumentar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera dúvidas, discussões e também muita desconfiança da população: os partidos políticos no Brasil. Afinal, eles ainda representam ideologias? Existe coerência entre discurso e prática? Por que muitos brasileiros dizem não se sentir representados pela política? E o mais importante de tudo, partido, ele importa? Para a gente entender esse cenário, fazer um raio-x da política brasileira e discutir também o futuro partidário do país, nós recebemos convidados especiais. Aqui nos estúdios comigo, o Alexandre Corrêa, que é analista político, pesquisador de opinião pública. De forma online, a gente também dá boas-vindas a Marcelo Silveira, administrador público, diretor executivo da Datapédia, que é uma plataforma especializada em inteligência de dados para a política e gestão pública. Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar aqui. Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Aparecida Debate. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente já começa, falando aqui no nosso Aparecida Debate, para a gente começar a entender como que a gente chegou a esse cenário atual partidário, Historicamente, o Brasil já foi bem mais discreto no número de legendas, Alexandre? Sim, já fomos, sobretudo na época do regime militar, onde basicamente a gente operava sobre o sistema de bipartidarismo, apenas 2 partidos, o MDB, a Arena. Com o início dos anos 80 e a abertura democrática, que isso começa a se expandir, vai para 5 e explode, fica no patamar de 30, que é muito parecido com o que a gente tem até hoje. Então, se a gente olhar ali de 85 para cá, esse número vem sempre se mantendo ao redor de 30, 33, 35 chegamos a ter, mas a gente tem pelo menos 20 pedidos de partidos em criação, embora sejamos 30, esse número pode ser ainda maior. Muito embora eles tenham mudado a legislação, hoje é bem mais difícil você conseguir ser reconhecido como um partido oficial, de certa forma, para limitar essa expansão ilimitada do número de partidos. Marcelo, como o Alexandre já adiantou, um cenário muito diferente de atualmente, Antigamente, poucos partidos, hoje a gente tem 30 com possibilidade de aumentar. Como que a gente analisa tudo isso, se a gente for parar na questão de dados, de números e até do próprio eleitor? Essa análise ela precisa ser feita com base em evidência. A gente tem um Brasil enorme, com 5.571 municípios. Recentemente, a gente teve a inclusão de um novo município, Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso. E nessa divisão e nesse crescimento partidário, também nós tivemos um aumento da divisão regional do país. E então, todos esses cargos que estão em disputa, como prefeitos, 5.569, porque a gente exclui Distrito Federal e Distrito Estadual de Fernando de Noronha. E todos os cargos de vereadores, que são mais de 58 mil, eles estão em disputa com o monopólio das candidaturas pelos partidos políticos. Então, esse grande multinúmero de partidos que nós temos hoje no Brasil, ele reflete muito a nossa estrutura e um pouco da nossa história também. Alexandre, você falava que mudou algumas coisas na legislação, mas para o pessoal que está acompanhando o Aparecida Debate entender, qualquer um pode fundar um partido, precisa de alguma documentação específica, precisa ter alguma representatividade também? Sim, qualquer cidadão brasileiro maior de idade, eleitor, no gozo de seus direitos políticos, pode sim fundar um partido, mas é bem complicado. Entendeu? Você precisa ter 101 brasileiros, 101 dirigentes iniciais, em pelo menos 9 estados diferentes para iniciar com uma ata, com um programa. Depois tem que registrar tudo em cartório. Depois você tem que ter uma lista de assinaturas com pelo menos 0,5% dos votos válidos, o que dá mais ou menos 550.000 eleitores em pelo menos 9 estados, ter diluição em pelo menos 9 estados, com percentual mínimo entre 0,1 e 0,5, ou seja, na prática tem que registrar em cartório, submeter
TSE, ou seja, na prática é bastante complicado. Qualquer um pode iniciar esse processo, mas você finalizar todo esse trâmite jurídico não é simples. Uma dúvida, é sempre nacional, né? Não consegue ser um partido estadual, sempre precisa ser nacional. No Brasil não há possibilidade. Nos Estados Unidos eu posso ter um partido que só funciona num estado. No Brasil não dá para eu criar o partido de Santa Catarina, o partido de Sorocaba. Não existe isso, né? Você precisa... Os partidos, eles têm que ter caráter nacional. Na prática, a gente vê que alguns partidos, na prática, são mais fortes numa região ou outra, mas juridicamente, partido, por definição, tem que ter caráter nacional. Falando, né, dos partidos existentes, Marcelo, os dados eles mostram que há uma rejeição no aumento dos partidos tradicionais, né? Aumenta essa rejeição. Por que isso vem acontecendo? Olha, a gente pode colocar a falha das funções partidárias. A gente tem 3 grandes papéis. O papel, principalmente, de lançar candidatos, isso é um monopólio. O Brasil não tem ainda um debate muito maduro de candidaturas cívicas, como nos Estados Unidos e outros países da Europa. Até no México, a gente tem uma possibilidade de candidaturas cívicas, de uma não vinculação partidária no campo das eleições. E a gente tem outras 2 funções que elas não estão tão maduras para a prática partidária, que são as elaborações das agendas políticas, que não têm maturidade, evidências, um certo criticismo para trazer todas as agendas locais, nacionais, estaduais, e aí fala um pouco do número de tantos municípios que nós temos. E o terceiro ponto é o estímulo ao debate. É difícil um partido político estar aberto a um estímulo de debate para os eleitores, para os cidadãos, de qual é o papel da política, da democracia, o papel do legislativo, o papel do judiciário, o papel do executivo. Então, essas falhas de processo, elas explicam muito o número atual que temos de 32% só da população confiando nos partidos políticos. É a pior instituição, segundo a Ipsos, de confiança da sociedade brasileira com uma instituição. A primeira está o Corpo de Bombeiros e lá na lanterninha, na última colocação, nós temos os partidos políticos. Olha, é um número bem preocupante, né? E alarmante também. Alexandre, quando a gente fala, né, sobre o eleitor brasileiro nos dias de hoje, a gente acompanha esse eleitor, ele consegue claramente distinguir as ideologias ali dos partidos? Ou isso ficou aí mais confuso ao longo dos anos? Se pode se dizer assim, né? Por exemplo, o PSDB é o Partido Social da Democracia Brasileira. As pessoas entendem o que a legenda representa assim que vem o partido ou tá confuso? Não, é confuso para a maioria dos brasileiros, porque, veja bem, a gente tem 30 partidos, né? Ou seja, e a grande maioria dos partidos, eles se situam num espectro próximo ao centro, com uma ideologia meio difusa, que nem sempre é clara para as pessoas. Para piorar, nos últimos 10 anos, a gente teve processos de fusão que mudaram o nome de partidos, sumiu o PFL, sumiu o DEM, apareceu Cidadania, União Brasil, que torna ainda mais difícil, porque as pessoas esqueceram aquelas sopas de letrinhas que elas estavam acostumadas, né? Então, assim, para a maioria, sobretudo esses que estão orbitando no centro, centro-direita, centro-esquerda, é difuso. Muitas vezes eles são divergentes entre eles mesmos, a própria bancada vota divergentemente. Agora, está mais claro, sim, porque nos últimos anos, 2014 em diante, os extremos ficaram mais claros para as pessoas. Então, assim, está mais evidente que PL novo deve ser de direita para o eleitor médio, PT, PSOL, enfim, sempre ficou claro que era de esquerda. Então, para esses mais nos 2 espectros, direita e esquerda, acho que está mais claro para o eleitor médio, mas esse centro ainda é confuso. Voltando ao PSDB. Quando o PSDB era o contraponto ao PT, parecia óbvio, por exclusão, se o PT está na esquerda, o PSDB devia estar à direita, né? Hoje, com a ascensão do Bolsonaro, da direita, do pensamento conservador mais claramente dito, as pessoas começam a olhar para o PSDB, eu vejo muita gente dizendo, PSDB é socialista, comunista, né? Então ficou mais difuso, seja pelas lideranças, pelo certo ostracismo e queda que o partido vem, seria o da social-democracia. Hoje, olhando em retrospectiva, ele seria um centro
que flertava com a centro-direita, que é a ideia do neoliberalismo, flertava com algumas ideias da social-democracia europeia, né, o princípio de programas sociais. Uma célula do Bolsa Família veio da esposa do Fernando Henrique Cardoso. Então era um partido que estava flertando centro de ideias liberais econômicas, que seria mais para a direita, ideias da social-democracia europeia, que é um pezinho na centro-esquerda, né? Mas isso tudo acabou sendo dragado, porque hoje o protagonismo acaba sendo desses dois extremos, PL direita, PT esquerda. Marcelo, quando a gente analisa os dados, né, para o eleitor, os partidos políticos, eles ficaram realmente mais confusos ao longo do tempo e de todas essas novidades que foram surgindo? Eles ficaram. A gente tem um desafio enorme, porque a sociedade brasileira ela é muito personalista e as figuras da política têm um personalismo grande. E criar um consenso de ideias, de grupos, que não haja um depósito de confiança para o líder carismático, é ainda um desafio nas instituições, no brasileiro em si. A gente tem aqui, por exemplo, quanto que o Lula e o Bolsonaro conseguem chamar de enormes votações para deputados federais e senadores só com o voto ou no 13 ou no 22. Então, nesse sentido, o presidencialismo ele colabora muito com esse personalismo que nós temos e, ao longo de alguns eventos históricos, eu vou dar o caso aqui do Bolsonaro, que tentou fazer aquele partido Aliança. Ele queria um partido para chamar de próprio, ele não tinha um grupo que representava e falava, olha, aqui como direita a gente vai crescer num grupo consolidado e vamos lançar como tal. E ele migrou do PSL para o PL. Então, como é que foi essa transição? Ele ficou um tempo sem partido. Esses exemplos, eles vão se arrastando. Na esquerda, a gente tem o PT, tem o Lula, mas o quanto que a figura do Lula é maior do que o PT, e outros grupos menores que orbitam pela esquerda, centro-esquerda. Então, a nossa cultura ela é muito diversa, a sociedade ela está muito diversa, e os partidos estão tentando se reciclar ou se colocar como alternativas, novidades, mas 30 partidos são uma infinidade de opções, mas que acaba sendo opções um pouco vazias, umas opções que estão visando a perpetuação do poder, mas não essa agenda política, essa agenda social, o incentivo ao debate, como eu coloquei. Alexandre, o Brasil ter tantos partidos assim, né? Isso fortalece a democracia como um todo ou isso dificulta ainda mais a governabilidade? Quando a gente vê as mudanças de tal candidato para tal partido ou junção de partidos também, deixa tudo confuso, mas isso dificulta eles conseguirem governar bem? Sim, eu acho que a rigor, você ter liberdade partidária, de associação partidária, de poder expressar livremente suas ideias, é uma coisa positiva. Acho que isso é melhor do que você ter muita restrição, não pode ter partido, entendeu? Agora, na prática, esses 30 partidos, muitos deles, sem uma clareza ideológica, ou sem uma fidelidade prática ao que eles colocam no papel, entendeu? Isso torna muito difícil. O presidencialismo do Brasil é um presidencialismo muito difícil. A gente vê, a maioria dos presidentes tem um bocado de dificuldade de emplacar sua pauta, de negociar com o Congresso. Aí vem o fisiologismo, a troca de favores. Então, assim, é muito difícil, sim. Parte está nessa dispersão, nessa fragmentação partidária. Então, assim, em princípio é uma coisa boa, mas as consequências práticas do presidencialismo brasileiro, se fala muito num presidencialismo de cooptação, de adesão, porque é um bocado de... Um prefeito tem dificuldades com o legislativo, um presidente também, então não é um exercício prático fácil, não esse presidencialismo de adesão ou de cooptação que a gente tem no Brasil. Marcelo, um outro ponto, né? Hoje o brasileiro, ele se identifica mais com as causas para si próprio do que ali com o próprio partido, né? Então, a gente percebe que às vezes a pessoa ela vota num candidato para governador de um partido e vota para presidente de um outro partido, às vezes, muitas vezes opostas ali, legendas diferentes. O eleitor, ele está se defendendo mais pensando em si próprio?
Olha, eu acho que é um problema desse monopólio de candidaturas que estão colocadas. A gente tem um campo restrito aí de pessoas para você se identificar na política, mas quando a gente vai para as decisões do dia a dia ou para as redes sociais, a gente tem um universo tão grande de pessoas a seguir, ou de marcas a serem consumidas, ou de trabalhos a serem executados, de tarefas que você precisa fazer, e quando a gente vai no campo da política e vê tanta restrição e poucas ali opções de escolhas, as pessoas vão achar seu caminho de interpretar ou de tomar decisão. E vale a pena também aqui registrar que na democracia a primeira eleição ela não é um grande sinal de que aquele candidato está aprovado ou não, é uma grande aposta. Na possibilidade de uma reeleição é que a gente vai conseguir de fato avaliar se a pessoa foi um bom mandatário ou foi ruim, foi rejeitado e não foi reeleito. Então tem essa característica, e aí é inegável a gente cair no clichê do Churchill, que é a democracia ela é fundamental, ela é o melhor dentre todos os piores, e é muito difícil a gente conseguir ter um sistema tão ótimo. A gente vê também muita divisão, né? A gente está vivendo uma polarização já há alguns anos aqui no Brasil. A gente não consegue não falar disso também. Alexandre, na sua visão, né, a população ainda vota por ideologia ou o eleitor ele passou mais a se identificar pela figura do candidato, pela identificação pessoal, por ter essa proximidade com o que o candidato está falando? Eu acho que, historicamente, o brasileiro sempre votou de maneira personalista, muito mais no que aquela figura inspira o eleitor do que propriamente pela ideologia ou pelo partido. A gente já teve um Enéas, uma figura histriônica, muito caricata, sim, que tinha milhões de votos com o partido Niprona. Ninguém votava no Prona, votava no Enéas. O Collor se elegeu presidente pelo PRN, acho, né? O Bolsonaro pelo PSL, que tinha acho que um deputado na época, né, em 2018. Ou seja, votaram nas pessoas, né? Mas eu vejo que de uns anos para cá, essa camada ideológica começa a entrar nas eleições, sim, né? Então a gente já vê a ideologia presente no voto para senador, no voto para presidente. E eu acho que a presença da ideologia é tão maior quanto a esfera. Então há mais componente ideológico. Em cidades muito grandes, né, quase capitais, Guarulhos, cidades muito grandes, tem esse peso maior, não é? Há mais no campo federal, né, há mais ideologia para deputado, mas na medida em que você vai para o plano municipal, o buraco na rua importa, entendeu? A pauta, até porque as pessoas sabem que ele não vai poder mudar uma lei federal, o prefeito da cidade. Então, acho que o componente ideológico começa a reduzir na medida em que a gente começa a falar de cargos como vereador, como prefeito. Mas a ideologia é parte do processo e está aumentando com essa polarização, né? Eu acho que ela vem, a camada ideológica do voto, ela vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Muito bom o nosso papo. Marcelo, quero agradecer a sua participação aqui com a gente no nosso Aparecida Debate. Foi muito bom ter você aqui, nos ajudando a compreender um pouco mais sobre os partidos políticos. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Um abraço para a Aparecida. Tamo junto. Obrigada, viu? O Alexandre segue por aqui comigo, continua participando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a polarização, ainda mais, né? O crescimento também dos extremos, o impacto disso nas eleições e no comportamento da população. O Aparecida Debate volta já. Estamos de volta com o Aparecida Debate de hoje, falando sobre os partidos políticos no Brasil. E um dos assuntos que mais marcam a política atual é justamente a polarização. Além do Alexandre Corrêa, que continua aqui com a gente, nós recebemos também de forma online o Fábio Zambelli, que é analista político e diretor do Grupo Impress, com mais de 30 anos de experiência em cobertura política. Seja bem-vindo, Zambelli, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Rayane, boa noite, Alexandre, telespectadores, muito obrigado pelo convite. A gente já começa, né, falando aqui no nosso Aparecida Debate sobre o partido é igual time de futebol. Para muita gente, cada um tem o seu, cada um apoia ali, aposta no seu. Zambelli, você acha que isso pode ainda ser um método de confusão para as pessoas, de apoiar o partido?
No Brasil, essa organização partidária, ela reflete pouco essa lógica ideológica, né? Os partidos têm um programa, todos eles têm um programa, até por obrigação legal, né? Um programa de ideias, de propósitos e de conceitos que eles defendem, né? Uma agenda, mas o eleitor ele está muito mais guiado pelas pessoas, né? Pelos líderes políticos que estão nesses partidos, até pela fragmentação que nós temos, né? 30 partidos, não existem 30 ideologias diferentes, né? São 30 partidos, embora desses 30, só 19 a gente considere que são partidos efetivamente representados, porque eles têm acesso a fundo partidário, enfim, têm recursos, né? Mas o eleitor, a identificação que ele constrói com as agremiações partidárias, sobretudo no nosso país, ela tem muito mais a ver com os sentimentos, as paixões, né, dessas pessoas, né? A identidade que elas criam com as lideranças, com as figuras, né, que estão à frente desses partidos políticos. Não à toa nós temos no Congresso Nacional uma agremiação suprapartidária, que eu diria, que é o Centrão, que aglutina várias forças político-partidárias do país, sem lideranças muito claras, né? Você tem ali os presidentes dos partidos, os líderes, mas não existe uma grande liderança. Qual é o grande líder político do Centrão no país? O Centrão não consegue, por exemplo, colocar na disputa eleitoral um candidato competitivo numa eleição presidencial. As pessoas não têm, o eleitor brasileiro não se identifica com esse Centrão, mas ele é a força política mais poderosa do país, com mais capacidade de mobilização, com mais força na pauta do Congresso, na composição dos ministérios. Então, eu vejo assim, uma dicotomia muito forte no país entre o que é um partido político como representação do eleitor. O eleitor está muito mais pautado pelas paixões que ele tem, pelos sentimentos que ele tem de identificação com líderes, com grandes líderes políticos. No caso, tem o caso mais específico do que a gente vive hoje, são duas grandes lideranças, né? O presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Importa pouco em que partido eles estão, né? Então, a identificação, para mim, hoje tem mais a ver com esse pertencimento que as pessoas buscam encontrar, né? Essa conexão que é muito abstrata, não é baseada naqueles fundamentos da política tradicional. Alexandre, ainda com base nessa questão, né, da paixão do brasileiro por futebol, ou por partido político, ou por candidato em específico, o Brasil tem hoje mais de 30 partidos, né, como a gente já vem falando aqui, partidos registrados, esse número pode ainda aumentar, mas muitos eleitores, eles dizem não conseguir identificar a ideologia de cada um desses partidos. Os partidos, eles perderam a identidade ideológica para tentar serem aceitos pela população, pela mudança que o eleitor foi mostrando ao longo dos anos? Eu acho que eles não perderam porque eles nunca tiveram, né? Então, uma grande massa de partidos no Brasil, historicamente, se concentrou numa massa quase amorfa e inidentificável do ponto de vista ideológico, até porque as eleições no Brasil, até ali por 2014, elas tinham uma força que exigiam um empurrãozinho ao centro, né? Então, para você ser viável politicamente, o conselho era caminhe para o centro. Então, você pedia para o Lula, você não pode ter essa postura muito agressiva, você não vai ganhar a eleição, você está assustando as pessoas. Aí ele teve que colocar um industrial de vice, colocar ternos bem cortados, emitir comunicados para o mercado para acalmar o mercado e caminhar para o centro. Você pega um Paulo Maluf, que claramente era associado à época do regime militar, o partido dele depois passou PDS, Partido da Democracia Social, parece até um partido de esquerda, assim, ou seja, a lógica era caminhe para a moderação e para o centro para você não assustar o eleitor médio, assim. Então ficava tudo uma zona cinzenta em que tudo parecia a mesma coisa, né? Então acho que sempre confundiu, mas não porque eles mudaram, era porque não tinham, de fato, um eixo ideológico muito claro. Como o Fábio muito bem falou, tem 30 partidos, mas não há como ter 30 grandes linhas ideológicas assim. Hoje, ao contrário, com a polarização, isso começa a ficar um pouco mais evidente e eu acho que o traço distintivo de 2014, na minha opinião, começa com as manifestações de 2013, um fenômeno sociológico meio difuso, mas nem começa em 14, começa em 13 e tudo que seguiu daí. Crise política, de representação, impeachment, Lava Jato, mas enfim.
não é? Aí a gente começa a ter um discurso que é saia do muro, saia do cinza e vá para o extremo, preto ou branco, assim, né? E hoje a gente vê pessoas com um discurso que a gente até assusta, falando, não é possível que a pessoa pegou o Instagram dela e falou isso, mas é quase que uma pulsão de ir para essas posições muito claras, o que eu acho que é um efeito colateral das redes sociais que premiam a excentricidade e não a moderação. Isso que eu ia falar. Zambelli, você também concorda com essa questão de que os partidos não têm a sua ideologia definida e que isso está mais confuso, agora até com a utilização das redes sociais? Muito se fala, muito se mostra, muito se apresenta nas redes sociais e muitas vezes vai tentando dançar ali como a banda toca, pode-se dizer assim. É um reflexo dessa fragmentação, dessa hiperfragmentação. Você tem muitas agremiações partidárias e não tem um número equivalente de ideologias, né, de conceitos, de ciência política para acompanhar essa agenda de fragmentação. Tem uma pulverização também no sentimento do eleitor e dessas probabilidades de alianças, de coalizões que historicamente sempre foram muito fortes no país. E a gente tem que... É muito diferente a nossa situação, por exemplo, de 30 partidos, se a gente for comparar com outras democracias que são bipartidárias. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, embora exista a possibilidade de candidaturas avulsas, de organizações político-partidárias que aconteçam à margem do sistema, basicamente estamos falando de republicanos democratas, né, representados no Congresso, no Capitólio. Então, você tem... É muito mais fácil você identificar ou construir uma polarização ideológica entre o pensamento republicano e o pensamento democrata do que você distribuir todos esse conjunto de valores que unifica as pessoas debaixo de uma agremiação política com 30 partidos constituídos, como na nossa democracia. Então, é uma consequência, na minha opinião, dessa hiperfragmentação. Quanto mais fragmentada está a construção desse sistema político partidário, também fica mais fragmentada a tomada de posição e a identificação dos eleitores com essas agremiações. Por isso, eu insisto em dizer que assim, nós temos no Brasil partidos que estão nas mãos de caciques, de lideranças que controlam como se fossem cartórios, né? É quase um modelo de negócio ali, exige financiamento, exige uma série de estratégias para você superar as cláusulas de desempenho e poder ter mais acesso a fundo partidário, a fundo eleitoral. E na dinâmica eleitoral, quando você chega nas eleições, a polarização ela acaba acontecendo com os partidos praticamente sendo ali carreados pelos grandes líderes, né? Você não tem um movimento contrário das primárias, né, de processos de escolha de candidaturas que passem por uma ampla discussão de agenda, de programas, como em alguma parte importante das democracias do mundo. Aqui não, você tem os líderes e a partir dos líderes você vai construindo a dinâmica de composição de alianças, de coalizões para levar esses candidatos às urnas. Então, o eleitor, quando ele vai à urna, ele escolhe um nome, ele não escolhe uma agenda, um programa, né? Então, isso para mim, um retrato dessa hiperfragmentação que a gente espera, até pelas regras que têm sido aprovadas, pela legislação eleitoral que tem sido aperfeiçoada, que ela vai diminuir nos próximos anos com o aprofundamento, com o sarrafo, né, dessa cláusula de desempenho, a chamada cláusula de barreira, sendo aumentado no transcorrer das eleições. Nas próximas eleições, e a classe política espera, inclusive, isso, 2030, 2034, a gente possa chegar a uma consolidação de cerca de 10 partidos no máximo no país, com essas cláusulas de desempenho que vão aumentando o rigor a cada processo eleitoral. A gente fala, né, sobre a direita, sobre a esquerda, sobre essa polarização muito clara que se existe também, mas alguns brasileiros, né, a gente vem reparando nas pesquisas recentes que eles não se identificam nem com a direita e nem com a esquerda. Zambelli, você primeiro, né, o que isso revela sobre esse momento político atual do nosso país? É curioso esse conceito, né, de esquerda e direita, né, se a gente for olhar historicamente como é que ele surgiu ali no século XVII, século XVIII, sobretudo na Revolução Francesa, quando era basicamente tinha, inclusive, uma questão da disposição física, né, a direita do presidente da Assembleia Nacional
estavam os mais conservadores, estavam ali os nobres, aqueles que defendiam ainda a monarquia, algum tipo de uma transição um pouco mais suave. À esquerda estavam ali os jacobinos, que eram mais reformistas, mais progressistas, e aí você consolidou essa ideia de que direita é conservador, esquerda é progressista. O que é ser progressista, o que é ser conservador é uma outra história. É muito subjetivo esse conceito para a gente dizer que os eleitores têm claramente uma postura de direita e uma postura de esquerda. Agora, como o Alexandre mencionou, nós não podemos deixar de falar do processo democrático brasileiro sem falar da ditadura militar, né? A ditadura militar, que também estruturou no país um bipartidarismo, né? Arena e MDB, eram 2 partidos só naquele período de regime autoritário. Ela, depois da ditadura, quando você tem uma abertura democrática, com as eleições diretas em 89, é natural que existisse uma reorganização político-partidária e mais partidos fossem criados. Mas aí esse conceito de esquerda e direita ficou um pouco confuso, na minha opinião, até 2018. De 89 até 2018, até pelo resquício e pelo trauma que a ditadura deixou na composição, na nossa democracia, ser de direita era quase que proibido. Eu lembro que o PSDB, que era um partido tido como de centro, um partido mais moderado, que era um antagonista do PT, que era o principal partido do campo da esquerda, tinha muitos integrantes do PSDB ali que eram conservadores, que eram de direita. Mas eles escolheram um partido de centro porque era quase que um tabu você se assumir de direita, porque a direita ficou muito vinculada a um regime autoritário, um regime ditatorial no Brasil. Então, isso confundiu um pouco. O eleitor tinha valores que se aproximavam da direita, sentimentos, identificações pessoais com valores defendidos historicamente pela direita, mas ele não se dizia de direita. Ele tinha até uma certa vergonha de se assumir de direita. Aí veio o Bolsonaro, em 2018, e tirou esse eleitor e colocou esse eleitor na frente da rede social e na frente do seu convívio social para dizer assim, eu sou de direita, eu me assumo de direita, eu defendo os valores da direita tradicional. E aí voltou no Brasil a ter uma espécie de polarização esquerda-direita, ainda que a gente tenha que esclarecer melhor o que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Então, de novo, vou dizer que a gente tem ainda muita gente se dizendo de direita sem saber muito bem o que significa aquilo. E muita gente se dizendo de esquerda também sem uma clareza sobre quais são os princípios que aquele campo progressista defende. Então, a gente tem algumas deformidades, né, do processo democrático que ainda são um resquício, na minha opinião, no Brasil, daquele período de ditadura, que você tinha bipartidarismo e você tinha os políticos e os eleitores, né, que não podiam votar durante aquele período, mas estavam participando do processo político de forma indireta, né, eles situados em campos políticos com os quais eles nem sempre concordavam totalmente com as ideias que eram defendidas por esses campos. Então, acho que ainda nós estamos vivendo, a nossa democracia ainda é jovem. Então, é natural que a gente tenha essas confusões sobre polarização e sentimento, sem saber que o eleitor está hoje muito pautado por questões práticas, né? As questões práticas que dizem respeito à vida do cidadão é que, no fundo, elas movem as decisões eleitorais. No final das contas, o eleitor está indo para as urnas decidindo quem é capaz de melhorar a vida dele. Qual é o candidato que oferece mais esperança para o próximo ciclo? Muito menos do que o candidato que defende a pauta X ou Y. Essa identificação ela está muito, como o Alexandre também mencionou, né, as redes sociais elas estimulam a gente a ter opiniões mais polêmicas, mais controversas. Quanto mais polêmico você for na rede social, mais engajamento você vai ter. Então, a moderação, essa história do centro, né, que você perguntou, tem pesquisas que mostram que tem muitos eleitores que não se identificam com os dois polos, mas na hora das eleições eles vão votar nos dois polos, né? O centro não consegue construir candidaturas, alternativas de poder, porque muitas vezes eles estão instrumentalizados por esse algoritmo que empurra as pessoas, os eleitores, os políticos e o debate público para os extremos.
Alexandre, nas últimas eleições nós vimos partidos de ideologias diferentes formando alianças, né? Como foi o caso do PSDB com Geraldo Alckmin, que se filiou ali, se juntou ao PT com o presidente Lula para sair na chapa. Foram eleitos. Isso é uma estratégia democrática? A gente vai ver isso acontecendo mais a partir de agora com esses 30 partidos que existem? Sim. Bom, em primeiro lugar, coligações, alianças, até fusões que a gente viu, elas são estratégias. Primeiro, pode ser uma estratégia de sobrevivência, na medida em que a gente tem legislações mais duras, com cláusulas de barreira, cláusulas de desempenho, algumas siglas correm o risco até de se extinguir, de não ter a cota mínima suficiente para ter acesso a fundo partidário, tempo na TV, né? Então, isso é uma estratégia. Agora, como o Zambelli vem falando muito bem, com esse personalismo da política brasileira, você tem excentricidade. Por exemplo, estar no mesmo palanque no Nordeste, pessoas de partidos que seriam absolutamente inconciliáveis, às vezes assim, né? Ou o pragmatismo da política fazer com que Geraldo Alckmin seja vice do Lula, sendo que eles foram adversários políticos históricos. E se a gente for listar casos assim que inimigos se unem por algum pragmatismo político, a gente vai ficar 3 dias de programa aqui, né? Então, assim, eu acho que isso existe de fato, né? É um pouco fruto do personalismo em alguns aspectos, mas às vezes é estratégia política ou até mesmo estratégia de sobrevivência, no caso de algumas agremiações que são diminutas e não conseguiriam ter relevância numa eleição, por exemplo. O papo está muito bom, a gente vai fazer uma pausa rápida, porque no próximo bloco a gente vai olhar para o futuro. Será que os partidos eles conseguem recuperar a confiança da população? Essa é a dúvida. O Aparecida Debate volta já. Estamos de volta com o Aparecida Debate. Nesse último bloco, a gente vai falar sobre um assunto que movimentou Brasília e reacendeu o debate sobre a transparência dos partidos políticos aqui no Brasil. A Câmara dos Deputados ela aprovou um projeto que flexibiliza regras de fiscalização das contas dos partidos e isso levantou questionamentos sobre a transparência, punições e também a confiança na política. A gente continua aqui com a participação do Alexandre Corrêa, que é analista político, e também do jornalista e analista político Fábio Zambelli. Para vocês, né, essa flexibilização toda, essas regras de fiscalização dos partidos, ela pode passar para a população uma sensação de impunidade, talvez? Decisões como essa podem aumentar o distanciamento entre o eleitor e a política, Zambelli? Essa crise de confiança nas instituições brasileiras, e é bom que se diga, não é apenas uma crise de confiança e de credibilidade dos partidos, ela é do sistema político como um todo, judiciário, executivo, legislativo, estão em índices históricos de baixa confiança popular. Ela reflete esse desalento do cidadão, que está hoje muito presente no debate político, né? É bom a gente sempre colocar em perspectiva, né? Porque as pessoas, eu acho positivo isso para a democracia, a despeito de todas as questões que se colocam sobre a legitimidade do debate digital, dessa arena digital, né? Do algoritmo, né? Da ditadura do algoritmo, né? Que empurra o debate público para os extremos, muitas vezes para um lugar de um antagonismo muito provocado por polêmicas rasteiras, sem muita profundidade no debate público, mas a arena digital ela trouxe o cidadão para o jogo da política. Então, as pessoas com seus celulares na mão, seus dispositivos móveis na mão, estão interagindo com a classe política e com o debate político o tempo inteiro. É algo muito diferente de outras gerações que tinham que basicamente consumir as informações políticas pelos veículos tradicionais de comunicação e a maneira que eles tinham de interagir participando de sindicatos, associações, né, de movimentos sociais, mas eles não tinham uma interação direta com a classe política. Hoje existe essa interação direta porque você tem acesso direto aos parlamentares, aos agentes políticos, sobretudo pelas redes sociais e pelos mecanismos de comunicação que se criaram ali no ambiente digital. Então, você vende para o cidadão uma percepção de que ele pode dialogar de forma mais direta com o seu representante. O problema é que a resposta desse representante, na maior parte dos casos, ela tem frustrado muito o eleitor, o cidadão comum, né? E nesse caso que você mencionou, foi muito, para mim, simbólico de como existe um fosso, né, um abismo entre o representado e o representante, né? No Congresso Nacional, tomar uma decisão que, na verdade, protege ali os partidos de fiscalizações mais duras, de sanções
quanto ao cumprimento ou descumprimento das regras do jogo, aprovar isso numa noite de fora do horário ali do expediente, sem muita preocupação em dar transparência, em dar publicidade a essa medida, como foi o caso que você mencionou, mostra que tem um distanciamento hoje enorme entre o que o Congresso decide, como ele decide, né, e como os eleitores gostariam que fossem criadas as regras do jogo eleitoral. E isso aumenta, na minha opinião, esse abismo entre o eleitorado, entre o cidadão e o seu representante legitimamente escolhido, né? E eu acho que os partidos eles são um espelho dessa crise de confiança, porque quando eles acumulam, nós temos discussões quase que regulares no debate público sobre um tema fundamental que é o financiamento da política. Os partidos são financiados com dinheiro público, dinheiro do cidadão, do contribuinte. Todos os anos são ali quase 6, 7 bilhões de reais que vão para os partidos políticos, para o fundo partidário e fundo eleitoral. Então, é o dinheiro do cidadão que está sendo dado para os líderes políticos para que eles financiem a atividade político-partidária. Então, é necessário que exista um rastreamento desses recursos, é necessário que haja uma transparência sobre a fiscalização, a aplicação desses recursos, e o cidadão, quando ele não consegue ter acesso a essas caixas pretas, né, que é uma expressão que se usa para dizer quando é um recurso que é inacessível, as pessoas não sabem para onde vai esse dinheiro. Sabem que fica com os líderes dos partidos. Mas para onde vai esse dinheiro? Qual a finalidade de aplicação desses recursos? Então, todo esse aspecto de dar mais transparência ao financiamento dos partidos seria, para a minha opinião, o primeiro passo para recuperar um pouco da credibilidade dos partidos junto ao eleitorado. Porque o que existe hoje é uma percepção de que, assim, eu ajudo a financiar a atividade política, eu elejo os representantes, eles vêm me procurar de 4 em 4 anos pedindo o meu voto, mas nesse ciclo de poder, que as decisões são tomadas nos poderes, eu fico muito distante, eu fico impedido de participar desse momento que é a tomada de decisão. O financiamento é com dinheiro público, dinheiro do povo, né? Mas quando o assunto é de interesse partidário, aí as diferenças entre direita, esquerda, centro, elas diminuem, né, Alexandre? Isso ficou bem nítido, né? É verdade, acho que muitas vezes, e isso é uma coisa que ajuda nesse cenário de deterioração da confiança que se tem nas instituições políticas, e o Fábio falou muito bem, a gente vive uma crise de confiança das lideranças no mundo. Outros dados em outros países reforçam isso. Essa crise se estende a judiciário, a legislativo, lideranças empresariais, ou seja, a gente vive uma crise de confiança no mundo, não é? Agora, no caso dos partidos, muitas vezes a gente fala que eles estão se divorciando da realidade. É como se eles vivessem num universo paralelo. Acho, inclusive, que isso está por trás de algumas das manifestações que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Isso aumenta essa sensação de que eu não me sinto representado por quem me lidera, por quem me representa. Se a gente for ver qualquer lição de liderança empresarial, liderança religiosa, qualquer um dos pilares fundamentais é a liderança pelo exemplo, entendeu? Haja como eu ajo, entendeu? Dê o exemplo antes. Então é muito difícil você pregar a austeridade para baixo se em cima o que tem é uma vida perdulária, entendeu? É muito difícil pregar que para você agir com retidão aqui embaixo, se aqui em cima não existe isso. Então, muitas vezes, parte dessa crise está na percepção que a população tem, verdadeiro ou não, exagerado ou não, de que lá em cima eles não dão o exemplo, né? Então acho que, e muitas vezes eles são vistos como classes que estão ali, eles podem legislar sobre eles mesmos, entendeu? Eles deveriam ser triplamente responsáveis na autolegislação, né? Porque eles podem aumentar os próprios salários, coisa que o cidadão não pode, eles podem se eximir a si mesmos das eventuais falhas que cometeram, né? Então isso implica uma camada ainda maior de responsabilidade para esse líder que tem tanto poder nas mãos, como diria o Superman ou Homem-Aranha, né? Com grandes poderes,
deveriam vir grandes responsabilidades. Olha, pois é. Homem-Aranha, viu? Meu diretor aqui me corrigiu. Homem-Aranha. Para a gente fechar, né, encerrar o nosso Aparecida Debate, queria que vocês deixassem uma mensagem rápida. Zambelli, começando por você. Por que o eleitor ele deve ou não aí prestar atenção nos partidos? A gente tem eleições esse ano, né? E são vários cargos que estarão em disputa, né? É necessário essa consciência não só do candidato, mas também do partido? Olha, os partidos no nosso regime democrático, eles são, eu que diria, um mal necessário. Então, a gente pode criticar muitos partidos, e eles têm muitos problemas, mas não há alternativa dentro do regime democrático, no sistema de democracia representativa que nós tanto desejamos que persista durante muito tempo no país, espero que por gerações e gerações. E os partidos, eles são necessários para viabilizar a representatividade do cidadão, do eleitor. Então, o que a gente defende é que os partidos tenham agendas mais claras, tenham mais transparência no seu financiamento, na destinação dos seus recursos, na captação dos seus recursos, e tenham um pouco mais de sinergia com os seus integrantes, ou seja, os integrantes dos partidos, eles de alguma maneira se comprometam com uma pauta e com agendas de posicionamento ideológico, mas também de valores, de algumas pautas que sejam mais convergentes e que o eleitor esteja realmente interessado nelas, para que exista essa dinâmica de proximidade maior entre o cidadão que está escolhendo os seus candidatos e as agremiações partidárias. Então, fundamental para mim, a transparência, eu acho que é criar agendas mais próximas dos interesses dos eleitores e não dos seus próprios interesses, né? Olhar mais para a vida das pessoas, em como os partidos podem ser instrumentos para melhorar a vida das pessoas e não os partidos possam ser instrumentos de poder pelo poder, né? E eu acho que isso é um caminho importante que o debate digital, as redes sociais, eu acho que até esses programas também de debate, a gente pode provocar o eleitor para que ele vá às urnas com uma consciência de escolha de nomes. Sim, a escolha é individual. O eleitor ele vai às urnas, ele vai escolher nomes que ele gostaria que o liderassem ou o representassem. Mas esses nomes precisam estar, de alguma maneira, comprometidos com uma pauta mais próxima, mais convergente com a melhora da vida das pessoas, né? Então, é fundamental que o eleitor escolha os seus candidatos. Primeiro, lembre os nomes dos seus candidatos, né? Anote, porque muitas vezes a gente tem o eleitor indo às urnas escolhendo o seu candidato a deputado, a vereador, e daqui a 2 anos ele não lembra mais em quem ele votou para deputado. É muito comum isso no Brasil. E as eleições legislativas são fundamentais para o nosso país, inclusive para a gente exigir e cobrar que eles cumpram, que os parlamentares cumpram ali o seu dever de prestar contas para os seus representados durante o mandato. Mas também, além de escolher os nomes, para que o eleitor possa identificá-los com uma pauta, identificá-los com uma agenda, com propostas, com programas. Conteúdo programático para os partidos, me parece utópico, mas ainda que seja utópico, nós precisamos perseguir uma democracia em que os partidos representem segmentos sociais, interesses legítimos da sociedade civil. Então, de novo, o eleitor precisa escolher os nomes, mas precisa entender se eles estão identificados com uma agenda que o aproxime da pauta de interesse público dos representados. Com a sua resposta, já vou me despedir de você, que eu sei que a vida está um pouco corrida, você tem outro compromisso. Zambelli, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, por participar aqui com a gente do Aparecida Debate. Muito obrigado, Raiane, pelo convite, um prazer aqui debater. Obrigado também ao Alexandre pelo debate rico. Obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Agora eu pergunto para você, Alexandre, para você deixar uma mensagem, né? O eleitor, são vários cargos em disputa, ele precisa ter atenção também no partido que ele vai votar? Acho que sim também. Essa é uma eleição particularmente problemática, porque a gente tem, olha os cargos, presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. São muitos cargos. O que a gente observa por pesquisa que a gente faz há mais de 30 anos é que as pessoas despendem uma energia cognitiva e emocional muito grandes na escolha do cargo para presidente, que domina, sequestra o debate nacional, e pouca atenção e energia para governador. Sim, até para governador as pessoas
talvez não parem e pensem tanto, segundo as nossas pesquisas. Não sabe nem quem vai votar para senador. Quando tem 2 senadores, escolhe o segundo a caminho da urna, é uma loucura, né? E é por isso que as pessoas esquecem um tempo depois. E eu diria, então, você precisa despender um tempo, porque depois eles te governarão por 4 ou 8 anos. No caso do senador, são 8 anos, então é importante. Hoje a gente tem uma arma na mão que é informação. Mas eu preciso te dizer uma notícia ruim. Junto com a informação tem muita má informação. Tem muita quantidade e muita informação de má qualidade. E eu queria te dizer uma coisa desconfortável, mas que eu preciso te dizer. Toda vez que você estiver consumindo informação política e ela chegar para você muito quentinha, muito morninha, muito com gosto de mel, duvide. Provavelmente você está sendo enganado, porque a vida na política, os problemas públicos não são tão simples assim. A gente precisa desenvolver a capacidade de pensamento crítico. E o que é pensamento crítico? É a capacidade de criticar até mesmo aquilo que a gente gosta, até mesmo aquilo que a gente acredita, porque a política é feita de ambiguidade. Uma vida pública tem prioridades, não dá para fazer tudo. Então duvide de discursos fáceis demais. Tente sair das bolhas que a gente mesmo se enfia e que o algoritmo reforça, porque ele te dá cada vez mais daquilo que você já viu, apenas para que você fique preso lá dentro assistindo mais anúncios e eles ganhem mais dinheiro. Então duvide, ouça outras opiniões. Não trate quem tem uma opinião diferente da sua como um inimigo a ser aniquilado, ainda que você discorde da opinião dele. E acho que é assim, no meio dessa pluralidade, que a gente vai conseguir talvez sair dessa polarização passional, e o passional envolve as 2 faces, o passional de paixão, de se apaixonar por uma causa e de odiar o outro lado, e talvez ir para uma decisão que seja muito mais pautada na racionalidade e naquilo que de fato vai transformar o Brasil, o eterno Brasil do futuro, no Brasil que a gente quer de verdade. E isso dá um trabalho danado. Alexandre, muito obrigado pela participação. Ter você aqui com a gente no estúdio do Aparecida Debate foi muito importante. Obrigada, viu? Uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada a você também, aí de casa, que nos acompanhou. O Aparecida Debate fica por aqui. Uma ótima noite e até a próxima.